Bom, pessoal, vamos lá para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero mostrar uma sequência de análise, protocolo aí de diagnóstico, protocolo de análise, né, para placas que não ligam. Então isso aqui serve para quem está começando agora, para quem ainda está pegando o jeito de analisar, né. Então toda análise a gente tem que seguir um protocolo, seguir ali um passo a passo para poder ter êxito, né, principalmente quem está começando. Então nesse vídeo eu quero estar mostrando aqui para vocês que é um Moto G5, é um Moto G5 Plus, e esse aparelho aqui não está ligando, né? Então ele está com a bateria aqui plugada, ó. A bateria está plugada e quando a gente pressiona aqui o power, ó, ele não liga. Pressionando, ó, não liga. Então quando a gente pega um aparelho assim, o primeiro passo é ver se a bateria tem a tensão correta para poder ligar. Então a gente aprende em curso básico, né? Bateria aí tem que ter no mínimo 3.7 volts para poder ligar. Embora eu sempre recomendo deixar nos 3.8 mais ou menos. Então aqui a gente vai medir a bateria. Deixa eu ver se o multímetro está funcionando aí na tela. Vou colocar o multímetro aí para vocês estarem vendo. Ó, o multímetro está aí, então vamos lá. Se a gente medir aqui a bateria, a gente tem aí 3.9 volts. Então tem energia suficiente aí para essa placa poder ligar, né? Então, como ela não está ligando, não é pela bateria. Se a gente tivesse uma tensão menor aqui na bateria, era só dar uma carga na bateria que provavelmente ele já iria ligar, desde que ele não tenha nenhum problema. Próximo passo aqui, a gente pode verificar, né, botão, se o botão está ok, ou ligar pela fonte e ver se tem algum consumo inicial. E aí são 4 situações que podem acontecer quando a gente liga na fonte, né? Primeira, se ligou na fonte, pode dar um consumo inicial, né? Consumo baixo. Segunda opção pode ser um consumo alto, que pode dar, indicando, né, de repente uma fuga uma fuga na placa, uma fuga de corrente, um curto, enfim. Terceira opção seria dar um consumo e depois zerar, né? E a quarta opção seria ele dar um consumo e travar no consumo. Então, se ele dá um consumo baixo, né, indica que tem uma fuga de corrente, provavelmente linhas de entrada, linha VBAT, pode estar com alguma fuga. E aí teria que fazer uma varredura na placa em escala de diodo, escala de bip, né? Ver se não tem nenhum componente bipando dos dois lados, né? Se não encontra algum curto. Se der um consumo alto, indica já que a linha está em curto realmente, então provavelmente algum componente ligado em paralelo vai estar em curto. Então, novamente, tem que fazer uma varredura, uma inspeção visual, enfim. Se der um consumo e travar, né? Pode ser processador, pode ser memória, né? Pode ser algum curto também, então tem que ser analisado. Se der um consumo e zera, né, pode ser processador, pode ser um curto secundário, né, em linhas secundárias e por aí vai. Então nesse caso aqui, depois de verificar a bateria, o próximo passo é fazer uma inspeção visual. Então a gente verifica, né, como que a placa está antes de ligar na fonte. Então eu vou desplugar aqui para a gente desmontar. Vou desencaixar aqui a placa para a gente poder seguir analisando. Então o que a gente faz? A gente sempre, o ideal é soltar aqui a câmeras, essa câmera aqui traseira também para verificar, tá? Se de repente elas também não estão causando algum problema. Mas aí a gente faz uma inspeção visual,
tá? Verificando todos os pontos. Essa placa eu já percebi que já deram muito calor nela, então vocês podem reparar. E olha a situação que está essa placa. E até por isso que eu resolvi aí fazer o vídeo. Então se vocês olharem aí, ó, tá numa situação aí bem complicada. Já deram muito calor nessa placa, ó. Né? Jamais deixe isso daqui, ó. Você que trabalha na área como técnico, ó. Sempre faça a limpeza, não deixe desse jeito, ó. Cheio de fluxo. Tá vendo? Ó, já deram calor aí para todos os lados. Se vocês observarem, esse botão já foi trocado. Então já é um indício de ser problema no botão, né? Porque ó, esses dois botões aqui são originais. E esse aqui já dá para ver claramente que ele já foi trocado. E talvez até por isso que foi dado calor e deixado desse jeito aqui. Então essa placa já recebeu calor até demais, né? Pode ver que o processador está bem aqui, ó, bem no local aqui do botão. Então você dá calor aqui, é perigoso matar a placa devido ao processador estar aqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então na inspeção visual a gente já vê algumas coisas anormais, né? Já vê aí que tem pontos aí de calor, que já deram calor nessa placa. E aqui a gente observa o botão, ó. Vocês observar aí, ele já foi trocado, aparentemente, né? Tá ok. Então o que a gente vai fazer? Vamos ligar lá na fonte. Vamos ligar aqui na fonte e ver se essa placa tem algum consumo, já que ela não está ligando pela bateria. A gente energiza aqui. E aqui a gente verifica quem é o positivo e quem é o negativo, né? Então se a gente olhar aqui, ó. A gente joga aqui na escala de diodo. Com a ponta vermelha no terra, ponta preta a gente toca aqui em um pino, ó. Zerou. Então aqui é o terra. E aqui no outro é o positivo. Então esse que deu o valor é o positivo. Tem aqui que a gente vai injetar a tensão da fonte, né? Fonte simulando a bateria. E vamos ver se essa placa tem algum consumo, se é por isso que ela não está ligando. Então esses são os passos que a gente vai seguindo, né? Placa que não liga, está pressionando, não liga, verifica a bateria, se a bateria está ok. Se a bateria estiver ok, a gente faz uma inspeção visual na sequência e depois vai para a fonte de bancada. Chegou aqui na fonte, ó, energizou. A fonte está mantendo aí, ó. Tem só né, ó, 1 mA ali, depois 0, ó. Então acaba sendo até normal, ó. Aqui de repente alguma oxidação, alguma coisinha na placa que dá, mas é irrelevante nesse ponto aqui, ó. Não iria nem afetar a bateria. A ponto de, né, tá descarregando rápido. Mas pode ver que tá zerado, ó. Então quando a gente pressiona o power, tem que gerar um consumo, ou vai dar um consumo e vai zerar, ou vai dar um consumo e travar, né? Mas consumo alto já direto aqui não tem, ó. Então a gente vem aqui, pressiona o power, ó. Pressionou o power, pode ver que a fonte não sai do zero. Então isso indica, né, que provavelmente o botão de power está ruim, porque qualquer placa que você pega, pressionou o power nesse tipo de teste, aqui teria que gerar um consumo, ó, e tá vendo que não gera consumo nenhum. Então isso indica que ou o botão de power aqui está com defeito, tá? Ou é esse botão aqui que está com defeito, ou é uma trilha, né, a trilha do power que está rompida, ou está faltando algum componente nessa linha, ou ainda, na pior das hipóteses, o próprio PMI que está com problema, está danificado e por isso que não está dando o start nessa placa. Então como é que a gente continua analisando agora? Vamos da análise de fora para dentro. Então o primeiro passo é o botão. Então a gente verifica se o botão está funcionando. Tá? Na escala de bip, a gente faz aquele testezinho básico, ó, põe uma ponteira aqui, outra ponteira aqui e pressiona o botão. Se bipar, quer dizer que o botão tá bom. Nesse caso eu estou usando a escala de diodo, então em vez de bipar, ele teria que zerar. Então vou pressionar o botão, ó. Ó, pode ver que o multímetro zerou novamente. Olha lá, o multímetro zerou, então está indicando que o botão está funcionando. Então
provavelmente ou é trilha ou é algum componente. Então a gente mantém a escala de diodo aí, ponta vermelha no terra e ponta preta. A gente vai verificar as linhas aqui do botão. Então nesse caso, o padrão que a gente costuma ver nas placas de celular é os botões, né, os PMICs que funcionam através de um curto, ou seja, o botão precisa fechar um curto aqui para poder ligar a placa, tá? Então, no caso, uma trilha dessa seria negativo, seria terra, e a outra trilha positiva. Nesse botão tem que existir uma tensão, né? Então, se eu energizar aqui com a bateria e medir aqui, ó, um desses pinos tem que ter a tensão do power, né? Se não tiver a tensão do power, quer dizer que essa trilha aqui pode estar rompida ou o PMIC está danificado e não está emitindo essa tensão para o botão, né, poder aterrar. Quando tem uma tensão aqui, a gente pressiona o botão, essa tensão que está aqui ela vai ao terra, ela entra em curto, né? Então automaticamente o PMIC liga, ele sabe que pode ligar. Isso é uma forma de ligar a placa. Tem placas que o PMIC trabalha diferente. Em vez daqui ser uma linha positiva e outra negativa, são duas linhas positivas. Nesse caso, em alguns casos, aí a gente vai ter a tensão da bateria, né? E quando a tensão da bateria passar para outra linha, a placa liga. Como aqui tem que estar aterrando, né? Então um desses pinos é terra, então geralmente a tensão é menor. A tensão é 1.8, 2 pontos alguma coisa e por aí vai. Então se eu energizar essa placa aqui, eu vou energizar ela aqui, ó. Pronto. E agora se eu medir aqui, teria que ter uma tensão aqui no power. Vamos lá, é esse aqui, ó. Então, um dos pinos aí teria que ter uma tensão. Então, eu jogo aqui na escala de tensão contínua. Vamos lá, tensão contínua. E agora a ponta preta no terra e a ponta vermelha eu toco lá no botão, ó. Nada de tensão. E aqui do outro lado, nada de tensão. Então, isso indica que ou o PMIC está com problema ou essa trilha está rompida. Como é que eu faço para saber se essa trilha está rompida? Eu vou usar a escala de diodo. Ponta vermelha no terra e a ponta preta eu vou tocar agora nas linhas. Ela tem que apresentar um valor, que é a famosa condução reversa, né, ou inversa. E aí eu vou saber se essa linha está rompida ou não. Então vamos lá. Tocando aqui. 0, ou seja, aqui é a linha de terra. Se eu tocar aqui do outro lado, ó, não dá nada no multímetro, tá vendo? Tá dando o Ezinho ali, que é o infinito. Tá? Então, essa linha aqui, ó, não está tendo valor. Isso indica que o PMIC não está se comunicando com esse botão e, obviamente, que a tensão não vem para o botão. Então, quando eu me deparo com isso daqui, eu tenho que abrir o esquema elétrico e verificar no esquema quem faz parte dessa linha e ir fazendo as medições para ver se realmente é o PMIC ou se é algum componente nessa linha, né? Então, se eu abrir aqui o esquema elétrico, abrindo aqui o esquema, a gente vê aqui que a gente tem aqui, ó, o botão, que é o que a gente está verificando. Então ele é o S1840. Esses dois componentes aqui, ó, que também é o VR1840 e o R1840, que é o resistor, como eles estão com essa nomenclatura, essa numeração 1840, então eles fazem parte desse botão, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o 1001, ele é o processador, olha lá, todos os componentes que começam aqui com 1000, ó, 1014, 1013, 1012, fazem parte desse componente. Então a gente pega aqui o S1840 e vem aqui para o esquema, joga aqui na pesquisa, ó, e ele vai dar aqui nesse ponto, que é o botão. Aí aqui a gente vai entender como que o botão está ligado nessa placa. Então, um dos terminais do botão está no terra, e o outro terminal é a linha de Power On, ó, que é a linha positiva. Então a gente tem um resistor, que é aquele 1840 de 1 kg, ou seja, 1 k ohms. Ele está em série nessa linha. Então se esse resistor aqui abrir, ou se ele alterar esse valor aqui, automaticamente a tensão não chega aqui no botão e o botão não vai atuar, ou seja, o PMIC. Então esse aqui é o primeiro componente que eu já vou analisar.
Então, se a tensão não chega aqui no botão, se a linha não está chegando aqui no botão, se essa linha está aberta, eu vou ir voltando aqui, ó, entrando, né, em direção ao componente que essa trilha vai terminar, e vou verificar se esse componente está ok. Se esse aqui tiver ok, tiver tudo certo, vou passar e vou vendo até que ponto que essa linha rompeu, né? Se ela realmente está aberta. Aqui a gente tem um outro componente em paralelo, ó, que é o VR1840. Esse, um lado dele já está no terra. Então, o que acontece? Eu vou verificar primeiro se essa linha realmente está aberta. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos ver aí se essa linha realmente está aberta. Então, medindo aqui novamente, rapidinho, ó. Tá vendo? Não tem nada no multímetro. Então, para mim ter certeza se essa linha está aberta ou não, é simples, né? É só jogar na escala de resistência, ó. Escala de ohms. E aí eu meço agora, e se der um valor, quer dizer que essa linha não está aberta, ela está só com uma resistência alta. Mas se não der valor nenhum nesse teste, ó, tá vendo? Tá dando um valor aí de 128 mega, né? Então essa linha ela tá com uma resistência alta, né? Bem alta. Então isso quer dizer que ela não está totalmente aberta, porque se ela tivesse aberta, automaticamente aí não iria mostrar nada nesse teste também. Como está mostrando aí uma resistência de 120 mega, quer dizer que pode ser, de repente, esse resistor que se alterou na linha. Ele é de 1K, que a gente viu lá no esquema, né? Então vamos verificar se ele está com 1K. Utilizando a mesma escala aí de ohms. Então vamos medir aqui, ó, os dois lados. E ó, ele está marcando aí 999,98, né, ohms. Então ele é de 1K. Então ele está certinho. Ele não está alterado, tá? Então ele está certinho aí. Agora vamos ver se a trilha está chegando pelo menos aqui no resistor, né? O estranho é, ela não chega aqui no botão, tá? Mas nesse teste de resistência, tem uma resistência na linha, tá? Mas no teste de continuidade não está passando. Então, para mim, essa linha ainda está aberta. Então, se a gente medir aqui, ó, dá para a gente ver a trilha, ó. Tá vendo? A gente consegue ver a trilha aqui. Se a gente medir aqui, ó, tem um valorzinho aí, ó. Mas se a gente medir aqui no botão, tá vendo? No botão, ó. É que eu estou encostando aqui na carcaça do botão, é por isso. Mas ó, medindo diretamente no botão não tem valor, ó. Então a trilha rompeu, na verdade, desse ponto para cá. Se eu medir aqui no resistor, ó, no resistor tem. Isso quer dizer que se eu colocar a pinça aqui e encostar aqui no resistor, eu ligo essa placa. Então qual que é a solução aqui? É soldar um fiozinho aqui do resistor diretamente para o botão aqui, que provavelmente já vai funcionar e já vai ficar 100%. Aí eu não vou retirar esse componente aqui, porque eu ligando do resistor aqui, como esse componente está ligado, ele vai continuar fazendo parte da linha. Se eu remover ele aqui, eu vou estar tirando ele da placa, isso aí não é legal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou, já que desse ponto aqui para cá não está tendo continuidade, ó, pode ver como o multímetro não está marcando nada. Então eu vou fazer agora um jumper daqui para cá e passo a máscara UV aí, já fica tudo certo. E esse vídeo fica aí como um aprendizado aí pessoal que está começando a como diagnosticar placas quando não liga, né, de forma básica, para quem está iniciando aí, ter uma noção aí de seguir um protocolo, né. Então, provavelmente a trilha rompeu, né, desse ponto aqui para cá, né, tá apresentando uma resistência escala de ohms aqui, mas em teste de continuidade de BIP, de diodo aí não está tendo continuidade nessa linha, então a gente precisa refazer ela aqui, né? Já que tem valor aqui, agora se não tivesse valor aqui no resistor, aí a gente iria, né, no caso aí abrindo o esquema elétrico, ó, a gente iria avançando, né? Então aí nesse caso aí a gente, aí daqui, ó,
a gente iria continuar avançando, iria copiar aqui o nome dessa linha, ó, até chegar lá no PMIC. Então a gente ia copiar aqui, jogar aqui e ó, tá vendo? A gente iria avançar. Ó, ela passa ainda por alguns lugares, mas aqui, ó. Aqui, ó, ela vem pro U1002, ó. O U1002. Ó, esse aqui é o 1003, que é o PMIC secundário. O U1002 provavelmente está do outro lado da placa. Cadê? Aqui, ó. Olha lá, o U1002 aqui, ó, é o PMIC principal, tá? Se a gente continuar aqui, ó, seguindo a linha, vai vir pro U1003, ó. O U1003 ele tá logo abaixo aqui do botão, ó. O botão tá aqui e o 1003 está aqui, ó. Então essa linha tá ligada nos dois PMICs. E aí ela finaliza a pesquisa, ó. Então, como eu achei a trilha aqui, ó, nesse ponto, como a trilha tá aqui, ó, olha lá, apresentando o valor de 800 no multímetro. Se não tivesse apresentando esse valor, aí eu iria medir aqui do outro lado, ó, ver se o outro lado, ó, o outro lado apresenta um outro valor também, ó, porque o resistor é de 1K. E eu ia continuar seguindo até chegar nos PMICs, e aí sim, de repente, poderia ser um problema mais sério aí de ser problema de PMIC, tá? Então agora eu vou fazer aqui o jumper, né, nesse ponto aqui, ó, e finalizar aí esse vídeo aí para vocês. Então vamos lá agora fazer o serviço e daqui a pouco eu já volto mostrando a placa aí, né, funcionando, tá? Então vamos lá. Enquanto isso, vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Meu gato tá aqui no colo ainda, tá dormindo, tá nem aí com a aula. Olha lá, ó. Aqui é o Lionel, nosso gatinho de estimação. Então vamos lá. Vou deixar aqui o gato dormindo aqui, vou fazer o serviço e daqui a pouco eu volto aí para falar com vocês aí. Vamos lá. Bom, tá aí, retornando aí o vídeo. Ah, já secou aí já curou aí a máscara UV, né? E agora tá refeita aí a trilha. Então vamos já aproveitar e já medir a escala de diodo. Ver que agora a trilha ela consegue ter o valor agora exato, ó. 799, né? Tava dando aí 800. Ó, 800, 799. Então agora a gente refez aqui, ó, essa trilhazinha, só essa parte. Então agora se eu energizar essa placa, deixa eu mudar aqui a câmera. Se eu energizar aqui, ela já tem que ter ali 1.8, né? Já tem que ter uma tensão ali de power
Já que lá na escala de diodo aí tá ok. Bom, deixa eu colocar aqui rapidinho que eu já faço todos os testes aqui que a gente tinha feito. Ó, energizei aqui a placa, vamos ver aqui o botão. Vamos ver se tem uma tensão aí agora no botão. Escala de tensão contínua. Vamos lá. Estou medindo aqui agora. A gente tem aí, ó, 1.76, que seria 1.8, né? Então já tem aí tensão. Se a gente ligar na fonte agora, ela já vai dar um consumo também, né? Então vamos repetir rapidinho os testes aqui para... Então a gente energizando aqui com a fonte, ó. Olha lá, a fonte continua mostrando o consumo ali normal. E conforme a gente pressiona o botão, ó, agora a fonte já oscila, ó, indicando que a placa já está ligando aí, funcionando rapidinho. Então vamos montar aqui e já fazer os testes finais aqui. Bom, então vamos lá, vamos testar aqui agora, ver se ele está ligando, funcionando. Então tá aí, ó, o aparelho agora ligando, funcionando normalmente. Vou esperar aqui ele ligar. Tá muito forte aí a luz, né? Deixar ele mais aqui em cima, aqui, ó. Aí, assim dá pra ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma foto. Tá aí, ó. Eu tô de luva. Aí. Então é isso. Então fica aí mais esse vídeo aí pra vocês. Espero que tenham gostado aí do vídeo, tenham aprendido aí com o vídeo, né? E até o próximo vídeo aí. E enquanto isso, o gato tá aqui ainda. Leonel, tá na hora de acordar, ó. Dá um tchauzinho pro pessoal lá, ó. O gato ficou dormindo aí durante todo o procedimento. E pelo jeito ele não tá querendo acordar, não. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até o próximo vídeo aí. Valeu!